Olá pessoal, então agora a gente vai fazer a parte de rotas, né? Então vamos aqui já criar um arquivinho de routes, ok? E aqui em routes, o que que a gente vai fazer, né? Primeiro vamos chamar as rotas aqui no nosso server, né? Vamos falar para ele que existem essas rotas. Então cria aí um app.use aqui no final, né? Depois de todo mundo aqui. Use, ele também vai passar aqui. E vamos falar para ele que a gente vai criar a rota no barra users, né? A partir dessa rota que a gente vai fazer todas as nossas rotas. Então a pessoa vai ter que acessar o barra user e depois o barra alguma coisa para acessar o restante. A gente vai falar para ele que a gente vai chamar um arquivo chamado user_host, que a gente ainda não tem, tá bom? A gente vai fazer agora esse user_host aí. E para isso a gente tem que exportar ele aqui. Então vamos fazer um const user_host. Eu sei que a gente não tem ainda, mas vamos colocar aqui e depois quando a gente tiver, já vai estar tudo pronto. A gente vai dar um require no nosso arquivo. Bom, o arquivo ainda não tem, mas ele fica lá no ponto barra routes e vai se chamar exatamente user routes, tá bom? Esse é o nosso arquivinho de rotas. Sabendo disso, copia o nome aqui já. Vamos criar o nosso arquivinho aqui dentro de routes. Vamos lá, userroutes.js, ok? E vamos começar a trabalhar em cima desse routes aqui, tá bom? Então agora, pessoal, a gente precisa primeiro trazer o Express para cá, porque a gente vai mexer de novo com rota e etc. E eu já falei por isso para você, mexeu com rota, pensa no Express aqui, tá bom? Colocamos o Express aqui e agora a gente vai também avisar para ele que a gente vai puxar um controller. A gente não tem esse controller. E agora vamos fazer o processo contrário, que tanto faz também. Bom, a gente vai criar aqui, opa, abri aqui sem querer. Vai criar uma pasta de controller, bom? E dentro dela a gente já vai fazer um arquivo chamado user controller.js, tá bom? E aí vocês vão ver a diferença de que é na hora que a gente está criando aqui, ó, de já ter pronto um arquivo, tá bom? Então const user controller é igual a require e a gente vai colocar o ponto barra, né? Não, na verdade, ponto barra, porque a gente tem que sair dessa pasta. A gente acessa controllers barra user controller, viu? É muito mais rápido às vezes fazer dessa forma, justamente porque a gente pode ter acesso ao arquivo. Só mostrei dos dois jeitos para vocês terem noção. A gente vai criar um roteador, tá bom? E esse roteador a gente vai mandar pelo Express Router, tá bom? A gente vai criar ele pelo criador de rotas do Express. E agora a gente vai começar a criar as rotas que a gente vai ter em toda a nossa aplicação. Uma aplicação CRUD, ela tem no mínimo 4 rotas e uma extra se a gente quiser pesquisar um ID específico, tá bom? Então vamos fazer o route aqui, .get, o router.post, o router.put e o router.delete. É o básico de uma aplicação CRUD, tá? Mas algumas pessoas gosto de colocar o segundo get, que é para pesquisar um nome específico, e não todos os nomes, não todos os usuários, entendeu? Procurar um usuário específico. E no fim de tudo, a gente não pode esquecer que a gente vai ter que exportar esse cara, né? Módulo exports, e a gente vai exportar ele como um roteador, tá? Como um roteador aqui, router. Pronto. Agora vamos aqui agora no nosso user get e preparar ele. Fala para ele, cá, para a gente capturar um usuário, a gente vai ter que ir na rota barra. Então a pessoa vai ter que ir lá. Lembra que a gente colocou o users? A pessoa vai ter que escrever barra users e aí ela já consegue acessar nossos usuários. Para isso, ela vai usar o use controller, tá? E vai usar a função get all users, tá bom? Absurd, não tem ainda. Sim, a gente vai criar, calma. Eu só tô aqui colocando uma prévia aqui dos nomes, porque é baseado nesses nomes que eu vou fazer lá na frente. Se ela quiser um único usuário, ela vai não só acessar o barra user, mas vai ter que colocar o ID desse usuário específico que ela quer, tá bom? E para isso ela vai acessar a função useController.getUserById, tá bom? Que ela vai acessar esse usuário pelo ID dele, baseado no ID. Então, a gente está colocando a função mais ou menos com o nome parecido que vai ter. Para ela enviar um usuário, ela só vai ter que acessar o barra users, normal. Então ela não vai ter que colocar mais nada, por isso que eu estou deixando só a barra. E ela vai usar a função do user controller chamada create user. Bom, no put, o put ele precisa saber quem ele vai atualizar. Para isso, eu não tenho que só acessar, né, o nosso barra user. A gente também tem que passar para ele o ID de quem que eu vou atualizar. E ele vai acessar a nossa função do user controller chamada update user. Por fim, o último, o delete, ele também precisa saber quem a gente vai deletar. Então a gente precisa passar para ele o ID, tá bom? Na hora de escrever. E a gente vai acessar o use controller, pronto, delete user.
Pronto, temos todas as nossas rotas criadas. Fica atento aqui com a linha, porque eu não tô quebrando a linha, tá? É porque eu tô dando zoom. Então sempre fica atento aí com a linha, beleza? Pessoal, o nosso arquivo de rotas está criado. Eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar. Não tá funcionando aqui, lógico que não tá funcionando porque nosso controller não tá criado, tá bom? Então na próxima aula a gente continua aqui a partir daqui. Beleza? Valeu e falou!